E dessa maneira maravilhosa, começamos mais um podcast Ufologia e Ideias. Eu, o Walter, aqui no Observatório Ufológico, na zona leste da cidade de São Paulo, e o meu querido amigo Jonas, lá em Umuarama. Como é que vai, Jonas? Você tá bem, cara? Salve, pessoal, salve todos os amigos ouvintes, né? Alcançando lugares inimagináveis, né? Alcançando estratosferas além da nossa, chegando nos tímpanos dos seres extraterrestres além da nossa Via Láctea. Olha que frase maravilhosa, não é verdade? Será verdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, pois o avistamento que eu tive hoje foi fantástico, que eu senti que tinha que gravar um episódio novo essa semana. E, antes de mais nada, falando diretamente de Umuarama City, capital da amizade, eu queria pedir desculpas para os ouvintes, porque nós teremos atrasado um pouquinho o episódio, né? Eu até comentei com o Walter que eu gostaria de pedir essas sinceras desculpas, porque sim, verdade. Passei por uns perrengues aí e, como posso dizer, eu acho que eu não estava bem para poder gravar, não tinha cabeça para fazer nada. Peço para que vocês nos perdoem, me perdoem, a culpa não foi do Walter, não foi do menininho aqui de Umuarama, do paranaensezinho aqui postiço, né? Mas aqui estamos. Não, mas na verdade, para dar 2 passos para frente, às vezes a gente precisa dar um para trás, não é verdade? Exatamente. Então, eu tenho certeza que os ouvintes vão entender isso de uma forma muito amistosa. Exatamente, porque é fácil chegar, gravar, forçado. Quem escuta vai se perceber que eu não estava bem. Então, para fazer uma coisa bacana, um episódio bacana, um episódio agradável, um episódio que passe uma energia positiva, algo bacana, mais uma vez a palavra bacana para as pessoas, tem que ser assim, tem que estar na sua vibe, tem que estar no seu momento. E, mais uma vez, peço desculpa, mas não acostumem-se com isso não, viu? Isso acontece de vez em quando. Não, pra falar a verdade, a gente até gravou. Mas a gente não gostou do que a gente fez e decidiu gravar de novo dessa forma, desse alto astral que a gente sempre traz, não é verdade? É que acontece, Walter, eu sou uma pessoa muito transparente, né? Nós estávamos bem cabeça quente também, né? Eu tava chateado e cabeça quente. E a gente eu acabei soltando umas farpas e esse é um áudio que nunca vai no ar. Nós estávamos bravos, nós estávamos incontroláveis, nossa voz estava incontrolável, nós queríamos esganar algumas pessoinhas por falta de comunicação, mas nós pensamos muito bem, como disse tomamos um banho, dormimos uma noite. Exatamente. E passou. E a única frase que fica, lei da semeadura. O que você faz aqui, você colhe aqui. Como dizia o meu truta, o meu brother, o meu mano chegado pra caralho, JC. É verdade. Bom, então vamos lá, Jonas. Temos recadinhos da paróquia? Se você quiser ajudar o podcast Ufologia e Ideias avançar de uma forma sonora e tecnológica, nos ajude com uma pequena contribuição no apoia.se/Ufologia e Ideias. Lá eu conto um pouquinho da nossa história e às vezes tem até sorteios para alguns dos nossos apoiadores. E aí, Jonas, e nossas redes sociais? Exatamente. Para você que é nosso ouvinte e quer contribuir cada vez mais para o crescimento deste maravilhoso podcast,
que está crescendo a cada dia mais, eu peço para você, nobre ouvinte, para que nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube, e para você que quer não perder nenhum episódio novo ou um contato mais próximo, mais íntimo com esses maluquinhos aqui, nós convidamos vocês a participarem do grupo do Telegram. E, Walter, realmente, o grupo do Telegram cresce cada dia e só tem gente boa ali, né? Só pessoas maravilhosas, né? Ali o grupo que compõe, né? Nosso Telegram, nosso grupo, né? Ufologia Ideias do Telegram. É muito bom, é sempre muito bom ter esse contato com o público, né? Mas tem um pessoal que pode ajudar e ter ainda um algo a mais. Você pode contribuir com o podcast comprando uma das nossas camisetas na lojaflutuante.com.br. O link está aqui na descrição. Exatamente, pessoal. E os links de todos os grupos estarão, todas as nossas redes sociais estarão aqui na descrição do nosso episódio, deste episódio maravilhoso. O caso dessa semana é o caso do Sr. Alfredo. Todos os direitos à pesquisa e créditos devemos à equipe CIPEX e ao ufólogo Júlio César Couto. O caso Sr. Alfredo. O caso Sr. Alfredo, Jonas, aconteceu em 1953, quando o jovem Alfredo, com apenas 15 anos de idade, ele já trabalhava. Ele já trabalhava na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Ele passou aquele dia trabalhando, deu o horário dele de voltar para casa. Ele morava em Pirabeiraba, né? Próximo a Joinville. Cheirinho de interior. Pirabeiraba. Olha só que quase todo dia eu escuto um município novo aqui no nosso, entre os 5.000 municípios que o Brasil tem, né? Mas não tem um cheirinho de interior? Você começa a imaginar, olha só. Não é? Uhum. Deve ser muito prazerosa a cidadezinha. Um beijo, um abraço para todo mundo de Pirabeiraba, ali em Santa Catarina. Com certeza tem gente ouvindo, hein? Oh. Tem gente ouvindo de Pirabeiraba, hein? Se você é de Pirabeiraba, deixa um comentário aqui no nosso Instagram. Maravilha. Era por volta das 19 horas, João, quando ele estava indo em direção à sua casa, ele escutou na estrada, já andando, né, menino de 15 anos, voltando a pé para casa, ele escutou um ruído muito forte. E no alto do Morro da Tromba, quem é de Pirabeiraba conhece o Morro da Tromba, ele viu uma luz estranha, diz que era uma luz metálica, Jonas. Aí eu te pergunto, às vezes que eu tive avistamento, era de uma luz também diferente. A gente consegue julgar uma luz normal de uma luz de UFO? Eu acredito que não. Às vezes, assim, quando você já está acostumado a ver, está acostumado a presenciar um fenômeno, você sabe quando é ou quando não é. Você sabe, eu estou vendo ali um satélite, uma luz, mas da forma como ele descreve aqui uma luz metálica, me chama muita atenção pelo fato de que pode ser o reflexo no objeto metálico. Sabe, o famoso, quando algumas pessoas antigamente falavam, bateu dá o ar que bate no vidro, o sol bate no vidro do carro e bate no seu olho. Sabe, sim, não sei se esse sim. é o termo correto. O ar, né? O ar, Então, assim, seria mais ou menos isso, só que visualizando um objeto metálico. O possível disco voador, né? Porque daqui para frente a coisa só vai ladeira abaixo, né? Só vai morro abaixo, né? Mas tudo bem. Mas, assim, eu acredito que dá e não dá. Quando você não está acostumado com o fenômeno, você não é acostumado com vigílias, você simplesmente é um cidadão comum, que conhece os prazeres desse lado ufológico, das vigílias, de ficar ali na espreita para ver algo, talvez você possa confundir com qualquer coisa, uma estrela, algo do tipo. Mesmo estando familiarizado, você às vezes se surpreende.
Acho que É verdade. talvez acho que você consiga definir que é algo fora desse mundo, né? Ah, é uma luz que pode ser de um objeto, alguma coisa assim, um OVNI, Uhum, mas se você não conhece, é só uma luz que piscou no céu. é verdade. Bom, quando eu vi o meu primeiro avistamento, eu te falo que era uma luz branca, que era uma luz branca diferente. Era uma luz, era uma luz branca diferente, assim, que era diferente de um farol de carro xenon, era diferente de um estrobo de avião, era uma coisa diferente, né? Era uma luz muito branca. O Alfredo aqui, de 15 anos, né, no ano de 53, ele fala que era uma luz metálica estranha, né? Então, eu acredito que talvez era uma luz que ele nunca tinha visto na vida. Podemos julgar assim. Exatamente, exatamente, Walter, algo que ele se surpreendeu. Eu queria comentar uma coisa aqui, vou tentar fazer isso toda vez que eu tiver um avistamento, alguma coisa do tipo, vou tentar trazer aqui para vocês aqui durante a semana do episódio. Então, se eu não comentar alguma coisa que eu não vi nada, é sinal porque eu não vi porra nenhuma, mas essa semana eu vi, entendeu? Aí, olha aí. Hoje, hoje é dia 17. Para. O Jonas vai dar esse relato no final do caso. Combinado? Então, voltando ao Morro da Tromba, A luz veio lá do Morro da Tromba de Parabeiraba. Né? Quem mora em Parabeiraba conhece o Morro da Tromba. só um segundinho aqui, só um segundinho aqui. Lá na descrição do episódio vai ter a imagem do Morro da Tromba, viu? Fiquem tranquilos que só vocês verem aqui no grupo do Telegram também vai ter mais imagens do local. O objeto estava vindo do Morro da Tromba em direção ao garoto Alfredo. E parece que o objeto já era para se identificar com ele, assim, porque ele parou muito próximo ao Alfredo. Ele chegou a pairar muito próximo, chegou muito perto mesmo do Alfredo e ficou pairando aproximadamente 3 metros de altura. Ficou tão perto que o Alfredo ele conseguiu identificar características do objeto. Ele dizia que o objeto tinha 3 janelas, luzes coloridas piscando ao redor daquele disco. E ele ficou ali catatônico, olhando aquele objeto que ele nunca tinha visto. Né? Quando de repente, Jonas, adivinha o que aconteceu? Quero nem imaginar. Olha, se coloque no lugar do garoto Alfredo com 15 anos. Quer não, quer não, quer não, quer não. Abre uma portinha do objeto. Abre uma portinha do objeto. E olha só que interessante. Como num filme, sai uma escadinha. Sai uma escadinha daquele objeto. Olha só que legal. O que poderia sair dali? Tudo menos uma moça. Desceram 2 seres. 2 seres de aspecto humano. Só que ele dizia que eram seres humanos. Porém, a cabeça, ô Jonas, a cabeça era um pouco maior. E eles eram um pouco baixinhos. Ele falou que esses 2 seres, eles tinham aproximadamente 1,5 metros de altura. E de repente, depois desses 2 seres, saiu mais um ser de aspecto feminino. Ah lá, ah lá, ah lá. Olha, eu tô falando Olha, mesmo. Comigo não acontece essas coisas. olha a dona Cabalá aí. Aí, Olha a ó. dona Cabalá. Alguém lembra da dona Cabalá? Deixem aqui nos comentários, aqui lá no Instagram, quem era a dona Cabalá. Essa eu quero ver. Vai ganhar um doce. Quem lembrar quem é a dona Cabalá. Vai ganhar uma visitinha à noite. Vai ganhar a visita à noite da dona Cabalá. Ele falava que essa terceira tripulante era de uma beleza muito grande e de os cabelos longos e castanhos. E entre os 3 ali, ô Jonas,
eles falavam com uma língua estranha. Ele não conseguiu identificar. Como, ó, eu posso até julgar que o garoto Alfredo, como é de uma região ali do Joinville, talvez ele conheça ali um pouco do sotaque alemão, talvez ele conheça um pouco do sotaque europeu, das línguas europeias. Mas ele falava que esses três seres, entre si ali, falavam uma língua muito estranha, que ele não conseguia identificar. Porém, quando eles se dirigiam ao garoto Alfredo, né, da época, eles falavam um português estranho, um português assim, parecia um tradutor primitivo, assim, né? E o que eles queriam, Jonas? Diga para mim o que eles queriam. Aí é que a porca torce o rabo, como diz lá no interior. Eu gostaria que você imaginasse assim, o ouvinte, você tá andando na beirada de um morro ali indo para sua casa, lá em meados de 1900, escorrega e lá vai dois números. Imagina, você é jovem, 15 anos, não sabe fazer porra nenhuma na vida praticamente, mas já trabalha, tá preocupado ali com o seu dia a dia. E acontece essa cena. Só que aí, o mais bizarro é que esses seres, eles queriam recolher o sêmen do jovem Alfredo. Ai, meu Deus. A dona Cabalai. Tá entendendo? É isso que chega a ser bizarro. Não tem nem o que falar se ele estava assustado ou não. Você sabe que um jovem, você estaria assustado. Ele começa a ficar muito assustado com isso. Só que assim, ele disse para esses seres, né, como ele já estava, como o nosso amigo Walter disse que pelo relato do Alfredo, esses seres eles falavam um português diferente do tradicional. E quando eles direcionaram para ele, falando que queriam pegar o seu sêmen, aí ele começou, né, a ficar irritado, ficar nervoso, ficar com medo, assustado, naquele estresse todo, e tentou reagir àquela ação e tentar fugir. Eu acho que qualquer um teria a mesma ação, né, desse contato forçado, porque aparentemente eles poderiam ter arrastado ele. Será que não arrastaram? Então, o que aconteceu? O Alfredo, né, na flor da idade, né, começou a chutar os seres, soco, começou a tentar se livrar. Rolou uma briguinha ali, né? Rolou uma briguinha. Na verdade, acho que o Alfredo ali tomou o pau, né, 15 aninhos, né, mas tudo bem, né, coitado. Infelizmente, né, ele não tem muita força para isso. E esse ser, ele acertou um deles, né, que acabou jogando ele para um canto, mais ou menos uns 2 metros de distância. E nessa confusão toda, um dos seres, eles começaram a perceber que devia utilizar algo. Aqueles que são atentos aos casos ufológicos já sabem aquilo que eles vão utilizar no senhor Alfredo, que seria uma espécie de raio paralisante. Como mais uma vez nós vemos o caso do raio, do maldito raio paralisante. Será que era aquele bastão metálico do raio paralisante? Ah, bem possível, né? É bem possível ser. O pessoal comprou na mesma loja, na mesma boutique intergaláctica, né? Porque todos têm, né? É só o ser humano que não... Não, é verdade, só o ser humano que não pode ter esse tipo de arma, imagina. Não ia dar certo aqui, não ia. Não ia, enquanto os caras usam aí pra pegar espécime de outro planeta, os caras iam estar brigando na rua aqui com o vizinho, tá entendendo? Aí o que acontece? Já que ele tinha reagido, né, ele não foi de boa vontade com esses seres, eles lançaram um raio paralisante, né? Vou tentar parar de ser bobo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque deve ter sido traumatizante para o nosso querido Alfredo, né? E nesse lance todo, nesse embate todo que acabou acontecendo ali, esses seres eles acabaram retirando, né? Após essa paralisação que ele teve com esse raio, você não consegue mexer, você acaba ficando imóvel, né? Nem todos os casos são, dito regra, que são todos iguais, mas aqui nós vemos esse exemplo do raio paralisante. E nesse meio tempo que ele ficou paralisado, os seres acabaram retirando esse sêmen. E o mais engraçado... Curioso, né? Curioso, né? Isso. A gente leva esse podcast aqui de uma forma autoastral, tá, pessoal? Não Exatamente. Que a gente esteja debochando do caso, né? Pelo Jamais. contrário, temos muito respeito aqui a todos os personagens da história. Exatamente, porque eu falo isso de uma forma mais alegre e eu tento sempre levar para o lado mais alegre, porque é novidade para ninguém, né? Que de vez em quando eu recebo umas visitas de dormitório, né? Então eu tento sempre ser mais... levar para um lado mais do humor,
porque na hora que o bicho pega, olha... O cagaço é grande, viu? Cagaço. O cagaço é grande. Aí é na hora que ateu vira devoto, entendeu? Já vi ufólogo de muitos anos de estrada aí com um cagaço, hein? E passa, viu? Na hora que você vê que você não consegue se mexer e você olhar e ver ele olhando pra você assim, ou eles em volta da sua cama. Enfim, né? Não vou falar que eu desejo pra todo mundo, mas eu tento ver do lado positivo, né? Afinal das contas, nós estamos respirando. Nós estamos respirando, né? Como diz o Eduardo Punga lá do Praxis, nosso grande amigo, né? Ué, nós estamos respirando, pô. Eles não são todos ruins. Nós está vivo, não É tá? verdade. Tá entendendo? Ainda há esperança. Após acontecer essa coleta, né, do sêmen do jovem Alfredo, né, começou a perceber que estava vindo uma luz pela estrada de um automóvel. Essa Um luz carro. Isso, um carro, né? E acho que Alfredo deve ter pensado, poxa vida, vai me salvar, vai me salvar. E assim, já estava a uma certa distância esse automóvel. E foi nesse momento que esses seres, eles entraram rapidamente na nave. Eles voltaram para dentro da nave e saíram dali assim, tipo, um gás, da mesma forma que apareceram, entendeu? Ou seja, saíram em alta velocidade, né? Rumo para onde? Para o céu, é claro, né? Um dos detalhes mais curiosos, né, que foi observado dentro da nave, quando o jovem Alfredo podia observar ali, né, quando ele foi arrastado. Eu acredito que ele foi arrastado para dentro da nave, o Walter, aqui, no caso ufológico aqui, vamos fazer uma... Aqui, trazendo para os ouvintes aqui, se você entrar no portal do Fenômeno, portal Fenômeno, você percebe que ele fala simplesmente assim, um dos detalhes curiosos observados dentro da nave era o formato das cadeiras, conforme o desenho que nós vamos disponibilizar para vocês lá no Instagram e lá no grupo do Telegram. Nós podemos debater um pouco mais do caso, né? Uma coisa mais próxima ali. Aqui não fala que ele foi para dentro do objeto. Eu não sei se ele ficou para fora. Então. Ele ficou do lado de fora. Em nenhum momento não está escrito que ele entrou, né? Talvez ele tenha conseguido ver porque ele conseguiu ver detalhes internos da nave. Né? Isso. Talvez ele tenha conseguido ver pela porta da nave. Eu já duvido dessa possibilidade, Walter. Olha a treta. Eu acredito que ele foi levado. Eu acho que ele entrou para dentro da nave. Eu acho que ele entrou para dentro da nave, né? Esse tipo de informação. Acho que faltou algum detalhezinho aqui. Talvez um detalhe falando que ele ficou observando de fora da nave, sabe? Porque entre observar fora da nave e estar dentro da nave, né? Porque aqui ele teve uma abdução aqui. Isso aqui é uma abdução forçada, um contato forçado. Sim. Né? E pelo que ele diz, forçado. Exatamente. E pelo que ele diz, né, que as cabines de telefones públicos eram idênticas praticamente às cadeiras internas da nave. Né? Então, assim, essas cadeiras de dentro da espaçonave eram muito próximas em semelhança com as cabines telefônicas da época. Para quem é mais jovem, talvez não conheça o telefone público, mas o pessoal das antigas aí, os jovens, né? Setentista, oitentista, sessentista, nós sabemos o que é um telefone público. Fila no orelhão. Um orelhão. Já ficou na fila do orelhão? Na verdade, eu roubava umas fichas para ligar nos números de casa, tomava um pau da minha mãe, mas faz parte. Coisas de criança, né? Bom, os detalhes deixando esse assunto para lá, né? Coisas passado é passado. Os detalhes internos da nave, o que eram? As poltronas dos tripulantes deste OVNI, eles eram parecidas com um ovo assim cortado assim na vertical, né? A pessoa se encaixava, o tripulante desse OVNI, ele se encaixava assim numa poltrona que parecia metade de uma casca de ovo. E existiam algumas manetes ali, né? Algumas manivelas ali, como se fosse, sei lá, vamos supor assim, como se fosse uma marcha de um carro, né? Uma manivela ali, alguma coisa ali que... Os comandos da nave? Comandos, né? Que serviria, né, para dar os comandos da nave. Exatamente. E alguns botões, ele dizia que existia alguns botões, um painel de botões coloridos. O que me faz lembrar muito, né, Star Trek, Star Wars, né, quando chega ali na sala de comando ali do Star Trek, ali do Capitão Kirk,
né? Uhum. É tudo daquele jeito, aqueles botões coloridos, né? Algumas Altamente, manésias e tal. altamente tecnológico. Ah, eu adoro. É da hora. Acho que é por isso que a gente tá aqui, né, Eugênio? Exatamente, porque é muito gostoso, cara. Exato. E o que aconteceu que eu achei assim bastante estranho é que rolou uma ameaça. Enquanto estava aquela coisa deles tentando fugir do carro que estava chegando, esses seres fizeram uma ameaça ao Alfredo. Eles falaram assim: nunca conte isso para ninguém, senão iremos voltar para te buscar e levar conosco. Eu achei isso muito pesado, né? Talvez até pior do que o exame, né? Você imputar esse medo na mente da pessoa se tornar ela incapacitada de desabafar com alguém. Um terrorismo, né? Um terrorismo, né? E o incrível também é que depois de alguns anos que se passou esse fato com o Alfredo, ele tinha saído para caçar com um brother ali, com um amigo dele da região. Aí ele começou a comentar a respeito, né, do que tinha acontecido com ele e tudo mais. Foi nessa hora que ele, de repente, assim, ele viu a mesma nave passando por cima do local onde eles estavam. Olha só. Aí o cagaço Olha foi o cagaço forte, aí. né? Imagina, imagina. Uhum. Imagine, né? Imagine a situação, né? Porque um jovem traumatizado já, né, pela história, e os caras chegam para ele e falam, ó, você não fala nada, que senão a gente vai voltar aqui, vai fazer todo mundo, entendeu? A gente vai fazer você de Um novo. objeto de fácil reconhecimento. Né? Exatamente. Se realmente são seres benévolos, para que fazer uma coisa forçada assim, sabe? Eu senti Uhum. aqui um abuso. Eu realmente, nesse caso, sinto muito abuso. Bom, mas espera aí, Jonas. Antes de continuar, vamos às nossas considerações finais. Olha, Jonas, eu achei interessantíssima a história. Realmente é um clássico da ufologia brasileira, né? Tem sim os seus méritos aqui. Poderia ter mais, ser mais enriquecida, sim. Poderia ter acontecido aqui é, é, uma regressão, né? Poderia ter, não sei, autos aqui de boletins de ocorrência, tudo. Mas assim, eu, do meu ponto de vista, essa parte da ameaça me deixou muito assim pensativo. Em que sentido? Eu fico em cima do muro nesse caso, de acreditar que é um caso ufológico ou não, tá? Porque ele pode ter sofrido um mal, né? De algum criminoso terrestre mesmo, né? De alguma pessoa que estava ali, que encontrou ele na estrada ali num momento de fragilidade e tentou assaltar e abusar dele de alguma forma, ou pode ser realmente um fenômeno ufológico, né? Então, essa ameaça me deixou muito pensativo nesse sentido de falar, ó, não conte isso para ninguém, senão eu volto para te pegar novamente, né? É aquela história, né, das crianças, né, criança de escola, né? Fala, eu vou te pegar na saída, né? Isso me deixa muito pensativo. Se realmente é um caso ufológico ou se a mente dele criou toda essa história para esconder uma realidade que talvez tenha sido muito pior para ele. E você, Jonas, o que você acha? Olha, Walter, na minha opinião, eu acredito que tenha acontecido algo ali.
E entre outros casos, né, que acontecem em relação ao contato ufológico, vamos dizer que talvez um abuso, né, peço perdão àqueles que acreditam que todo contato é positivo, porque da mesma forma que não existem seres humanos bons, também não existem seres humanos ruins, sempre é lá e cá, sempre está naquele, tem seres humanos de várias formas, várias formas de pensar, várias índoles, então tem seres também de várias índoles, talvez também não tenham sido seres, né, como a gente imagina. Trazer aqui uma reflexão aqui para o pessoal. Vocês conseguem reparar algo semelhante com o outro caso que aconteceu anos depois desse caso? Esse caso aconteceu em Santa Catarina. Em 57, 1957, e aconteceu um dos casos mais assim falados, né? Que é o caso do Antônio Vilas Boas. Eu não vou entrar em detalhe nesse caso, porque quem sabe futuramente nós não traremos ele aqui à tona, né, Walter? Sim, vamos trazer o Vilas Boas. É muito bacana, muito intrigante esse caso. E assim, pessoal, 1953, 1957. 4 aninhos de diferença aí. Eu não vou falar que as semelhanças. Vou deixar você curioso ir lá e pesquisar e ver se realmente há semelhanças. Uhum. Mas os dois praticamente são considerados abusos, né? Mesmo que muitos casos, né, o Jonas, tem isso, né, de você recolher material genético de reprodução, né? Exatamente. É aquela história da criança, do filho das estrelas, né? De apontar para cima, apontar para a barriga, apontar para cima, né? O caso Nelson Tasca também, né? Ele se apaixonou, né? Por uma cera aí, que eu não vou falar o nome. E isso acontece, né? Muitos casos parecidos, né? Será que existe mesmo, né? Uma tentativa aí de mutação, né? Genética? Eu acho que o interesse deles, assim, a opinião minha, eu acho que o interesse deles, assim como tem várias espécies, a formiga tem interesse no doce, o cavalo tem interesse no torrão de açúcar, o ser humano tem interesse no açúcar, mas sabe que dá pra fazer outras coisas com aquilo, tá entendendo? Então, assim, cada espécie vai ter um interesse diferente com determinada coisa. Eu acho que alguns seres têm, sim, o interesse somente na parte genética, né? Sem entrar em detalhes com outros espécimes, outras nomenclaturas de seres e tudo mais, mas eu acredito que alguns tenham, sim. Igual nesse caso aqui. Esse tipo de ser, ele veio para ter o contato físico ali e sem precisar pedir permissão. Simplesmente você vem com a gente que a gente vai levar seu espermatozoide, jovem. A gente vai levar seu sêmen, nós queremos. E se mesmo você falar não, nós já estamos preparados se você disser não. Ou seja, você não tem escolha. Aqui não há respeito de livre-arbítrio. Simplesmente faz porque tem que fazer. Lá no Vilas Boas, será que realmente teve livre-arbítrio também? Mesmo sendo uma forma de induzir ele, aquela coisa com a ser, com a ser extraterrestre e tudo mais, mas é uma forma de induzir e querer, é uma forma de conseguir. Por qual interesse tinha aquela jovem, essa entidade feminina, né? Essa entidade feminina de aspecto feminino, né? Essa mulher bonita aí que tô quase me apaixonando já, deixa eu falar baixo antes que minha esposa escute. Mas assim, gente. É tudo muito hipnotizante, né? Parece ser tudo muito hipnotizante. Você tá chegando no raciocínio que eu tô chegando? Vamos dizer que, por que eu tenho que levar, já que eu quero só arrancar o sêmen dele, por que simplesmente eu tenho que arrancar e tem aquela ser, aquela entidade feminina? Por que ela está ali? Tá me entendendo? Qual que é o objetivo dela estar ali? Pode ser que seja, sim, uma forma de abuso, foi acontecer um abuso, e ele pode ter visto uma mulher que abusou ele, ou um homem que abusou ele, mas nesse ponto, assim, o fato aconteceu, dá para sentir que aconteceu. E ele ficou tão traumatizado que ele não queria contar para outras pessoas. E por que esses seres queriam ameaçar ele? Aí eu falo, será que eram realmente seres
ou eram, às vezes, igual foi dito em alguns documentos aí, umas teorias, que na época que aconteceu o caso Vilas Boas, era um experimento do governo norte-americano. Você lembra Isso, disso, né? foi. Tá entendendo? Lembro. Saiu agora há pouco tempo, né? Que era um helicóptero com garotas de programa asiáticas. Intergalácticas. Eu, sinceramente, achei essa explicação pior do que a do casal de anão. Olha, eu já vi seres, vamos dizer, talvez seja mestiços em sonhos. Mas eu não sei se era real ou não, mas para mim parecia muito real. E não era bonita não, cara. Não era bonita não, É, causava um desconforto, sabe, assim, tipo, de ver aquilo. um pouco, Era, causa um pouco de repugnância, né? Porque eu não não é posso, normal, né? exatamente, eu não posso falar que eu achava que elas eram, assim, voluptuosas, sabe, assim, atraentes, mas era estranho, era estranho. Então, assim, um moleque de 15 anos passar por isso que aconteceu. Aí eu fico me perguntando, será que isso realmente não tem alguma coisa, algum fio, uma ponta ali com o caso Vilas Boas? Porque isso aqui é mais antigo que o caso Vilas Boas, né? E muitos Uhum. talvez nem conheçam esses casos. É algo que eu digo aqui, que eu sempre trazer. E eu já falei para você também. E você também segue do mesma linha de pensamento. Trazer casos que as pessoas não conhecem. Exato. A ufologia nacional, ela é maravilhosa, é de umas Rica, casuísticas riquíssima. riquíssima. E para você, jovem, que está escutando aí, que acha que a ufologia brasileira não tem nada, olha, vou falar a verdade, viu? Tem cada caso. Bom, mas vamos lá, Jonas. Resumindo aqui. Eu tô em cima do muro. E você? Eu só não fico no muro por causa do caso Vilas Boas, porque são Hum. 4 anos de diferença. São 4 anos de diferença. Eu tento entender o quanto de similaridade tem nesses dois casos. Parecem muito, para mim, minha opinião. Às vezes eu posso estar fazendo um papel de bobo, mas para mim eu acho que tem alguma coisa a ver. Talvez a mesma, a mesma raça, o mesmo grupo de cientistas, sabe, que foi aberto um portal aqui, tinha que vir nessa mesma época e falado, olha só, vamos lá pegar sêmen daquela molecada ali, entendeu? Eu acho que tá entendendo? Se fosse hoje, de coração, para que ele ia mentir de uma coisa dessa? Talvez se fosse um cara mais velho, talvez precisasse usar a entidade feminina, né? Talvez seja por isso que ela estivesse ali. E naquela época, 53, contar uma coisa assim sobre o ET, sobre ufologia, olha, dava muitos problemas. Ainda mais em Pirabeiraba, gente. Pirabeiraba. Não é nenhum preconceito com a cidade, mas assim, é pelo tamanho, possivelmente naquela época, de uma cidadezinha. Talvez eu possa estar sendo ignorante aqui por falta de conhecimento, mas onde já se viu alguém. Quem é que vai falar, sabe? E possivelmente você vê a história, foi contada anos depois. Cairia no ridículo, né? Cairia Claro. na chacota da cidade. Exatamente, coisas pequenas já caíram na chacota. Então, assim, para que ele realmente ia inventar? Agora, tem casos mirabolantes que nós vamos trazer aqui um dia, que aí eu vou falar, cara, não Uhum. consigo acreditar nisso. Mas eu sou do tipo de pessoa que eu não desacredito e nem acredito, eu simplesmente respeito. Porque da mesma forma que acontece comigo, eu não quero que ninguém acredite nas coisas que acontecem comigo, mas são coisas que a gente tem que ter respeito, a gente não compreende, né? E infelizmente esse menino teve, o seu Alfredo ele teve, né? Algo traumatizante, e eu acredito sim que ele pode ter tido um contato ali com algo desconhecido, alguma coisa muito traumatizante para ele, porque isso foi muito traumatizante. Eu não vou deixar ninguém enfiar uma coisa vibrando no meu. Nada, você tá maluco? Tá maluco? Ai, nem ferrando. Que isso. Que coisa absurda. Mas vamos lá, ô Jonas. Demos uma de João Kleber aqui sobre o teu avistamento dessa semana. Dá uma resumidinha aqui pro ouvinte, cara. Então, foi uma coisa rápida, uma coisa breve, né?
eu já estou acompanhando esses avistamentos já faz uns dias já, né? Eu vou contar por último o que eu vi hoje, mas é mais do mesmo, né? Mas o que está me intrigando são umas luzes aqui no céu de Umuarama. Olha só, você que é de Umuarama, fica de olho aí também na direção que o Jonas vai falar. São estranhas luzes que elas ficam acendendo e apagando em cima do aeroporto. Ah, mas em cima do aeroporto. Ah, pode ser não sei o quê. Olha, o avião sai, você vê assim. Não, eu tô por. Que isso? Que coisa absurda. Que coisa absurda. Eu fico pistola, sabe por quê? Desculpa as palavrões, pessoal, mas olha, você tá sentado ali, assando meu cigarro, isso a partir do. Até o Walter estava conversando comigo no dia Foi. que eu vi a primeira vez, né? Foi numa quinta-feira. E assim, eu reparei que o avião subiu, isso já era umas ou 10 horas da noite, o avião subiu, eu vi as luzes de sinalização. Gente, eu morei por muitos anos do lado de um aeroporto em Presidente Prudente, então luz de sinalização, barulho de avião, eu sei. Aqui não tem, a rota não é tão intensa, né, de aviões. E eu vi o avião subindo, e quando ele terminou de subir, acendeu uma luz amarelada do lado onde ele terminou de subir no horizonte. Aí eu falei, que legal, deve ser um drone, alguma coisa, né? Do nada, apareceu outra acima dele. Oi. A de cima desceu abaixo dessa primeira, que estava mais embaixo. Então, ele cortou para baixo. Aí depois a que estava embaixo, a segunda, né, a primeira no caso, ela simplesmente foi para frente e desceu de novo. Depois as duas subiram de uma vez. Aí eu falei, opa, peraí, mano, um avião, outro avião não sobe desse jeito aí, é loucura. Que hora que era isso, mais ou menos? Isso já era umas 10h30, até que eu falei para você, olha só, comecei a ver. Eu fiquei observando até 1h pouco da manhã. E assim, aparecia uma luz, aparecia outra atrás, depois aparecia outra em cima, depois descia outra, depois subia, ficou uma mas peraí. O Umuarama aí, o aeroporto é internacional? Não. Não, Então acho que meia-noite, 11h30, ele deve fechar. Exatamente. Eu não conheço muito, mas quem puder tirar essas informações, calma que a coisa fica mais intensa. Elas simplesmente vinham em fila, umas 3, 4, assim, com a diferença de espaço de acender uma entre a outra, de 10 segundos. Não existe um avião que desce numa velocidade daquela, sabe, como se fosse uma pedra caindo. Não era meteoro, tá, gente? Porque ela estava parada e depois ela descia. Depois ela subia sentido ao infinito e apagava. Então teve várias luzes que fizeram isso. Cerca acho que de umas 8, 9 luzes. Fora as primeiras que eu vi. Até teve um momento que o avião ele foi pousar aqui no. Eu vi que ele estava indo pousar, acendeu duas do lado, assim. Mas assim, luzes. Não é luz. A luz do avião já era pequenininha. E por que a luz da distância tão grande era tão intensa aquela luz? Eu posso estar vendo coisa pequena, mas, poxa, beleza. Aí, né, eu continuei observando, achei curioso, falei, eu vou continuar observando mais durante a semana para ver se repete isso, que é o que todo mundo deve fazer, você anotar ali, né, e tudo mais. Coisa que eu não fiz foi anotar os horários, mas eu lembro dos horários para nossa conversa. E nisso, Walter, eu vi na sexta, eu vi na quinta, eu vi na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta da outra semana. Eita! Eu olhei todos. Não, eu não vi repetidamente. Eu fiquei acompanhando, né, para ver se repetia esse fenômeno. Não se repetiu. Aí, bom. não se repetiu. Isso que eu achei estranho. Falei, se tivesse repetido, né, tudo bem. Aí eu estava conversando com o nosso amigo Ozzy, né? E o nosso amigo Oséias, né? Um abraço pro nosso amigo Ozzy, cara, o grande coração. O pessoal escuta aqui, hein, Ufologia Ideias. O pessoal escuta. Queremos você aqui, hein, Ozzy? Contar uma história para nós. É isso aí, eu adoraria. Mas assim, então eu conversei com ele, né? E conversei com você também em relação às luzes e falando. Lembra? Né, a gente conversou bastante. A gente estava no telefone. Lembra que você falou? Você falou assim: pede para eles aparecerem aí. Aparece aí, cara. Eu falei, mentaliza aí, cara, mentaliza. E o que aconteceu? Na hora que eu soltei o áudio, você acendeu uma bem forte assim, e ela desceu bem devagarinho assim, e ficou entre os prédios. E foi apagando, desceu e sumiu. Aí, beleza, eu falei, eita, pô. Falei, eles voltaram. Aí, me acharam. Continuei vendo as semanas, né, tudo mais, e não se repetiu o caso, não se repetiu o fenômeno. Eu achei intrigante, né, falei, poxa, tem alguma coisa errada aí. Não é normal, porque se fosse uma coisa corriqueira, se repetiria. Aí foi, acho que sábado à noite agora, eu olhando na mesma direção. E detalhe, tem um outro lado que eu olho pro céu que eu vejo a mesma coisa.
só que já é outro lado. Tem uma estrela bem interessante que ela sempre fica parada no mesmo ponto. Eu ainda não consegui usar nenhum aplicativo para identificar qual é. Tem vários aplicativos de carta estelar. Exatamente, eu preciso encontrar um bacana mesmo. E aceito indicações, pessoal, que funcione com celular de baixa resolução, porque, né, sabe como que a gente tá... Aqui o negócio é poucos recursos. Esse podcast é feito com baixíssimos recursos. Mas muito amor e carinho. Né? Exatamente. Com tesão no que a gente faz, porque isso é massa. Tem franguinha na panela. É isso aí. Então, assim, vamos imaginar, você está olhando em linha reta, você olha para frente, no seu horizonte. À sua esquerda, você vê o aeroporto. Né? Assim, você vê o que é o aeroporto, mas é muito longe o aeroporto da minha casa, muito longe mesmo, a ponto de você nem escutar barulho de avião. Você só vê quando ele passa lá no horizonte e olha lá. Dá uma olhada aí nos horários de aviões aí. Aí, daqui de Moarama, que são bem escassos, ele nem abriu ainda para grandes portes, é coisa pequena. Sábado, antes do temporal que teve aqui, eu comecei a observar o céu. Tinha uma estrela, assim, vamos dizer que você está olhando reto para sua frente, e você, do seu nariz até o seu, você coloca o seu dedo, eu sempre meço assim às vezes, para uma distância, para explicar de uma forma mais simples para os amigos, né? Uma coisa mais, para não falar, quantos graus, assim, não sou professor de matemática, mas eu explico da seguinte maneira. Imagina que você coloca o seu dedão com a palma para frente, com as duas palmas para frente, e coloca o seu dedão no nariz. Né? Fica parecendo tipo uma. Sabe como você faz aquele sinal, tipo, sabe, tipo assim, de. Fica o lero. Isso. Só que você coloca os dedões no nariz. Exatamente. Estou fazendo. A distância do seu dedo, do polegar, né, do dedão até o mindinho, é a distância que estava no aeroporto. A distância da mão direita, do mindinho até o dedão, é onde eu vi essas luzes pela segunda vez. Eu estava olhando. Do outro lado da cidade. Praticamente. Bem isso daí. Aí o que acontece? Eu vi uma luz amarela no céu. Ela cortou o céu acima numa velocidade que eu falei, caralho, mano, os caras morreu. Sério, tipo, os tripulantes morreu. Porque ela simplesmente estava subindo e do nada ela virou e pra direita. Eu falei, eita. Falei, é nada. Aí eu pisquei os olhos, né? Até passei a mão no óculos assim, limpei o óculos, falei, deve estar, a vista cansado, alguma coisa do tipo. A gente duvida às vezes. Aí do nada acendeu uma luz no meio, assim. Ficou lá. Ela fica ali, cara. Essa luz, ela fica ali. Eu acredito que seja uma estrela. Só que... Você chamou mais pessoas? Alguém da sua família? Não, minha mãe... a minha esposa, ela sabe que eu vejo as coisas. Ela sabe. Ela tenta não se envolver. A minha esposa tenta não se envolver. Porque ela fala, se é uma coisa... Ela tem medo? Ela tem respeito, só que ela sabe as coisas bizarras que acontecem comigo, mas ela não toca. Ela tem medo, sim, sabe? Ela tem medo que acontece com ela. Esse é o problema. E nisso, tá entendendo? É por isso. E nisso, Walter, aí que aconteceu a coisa mais interessante no sábado agora, né? A minha se pela de medo de aparecer alguma coisa estranha com ela. Então. É tenso, sabe? A Mayara fala, você tá doido, eu não vou ficar aqui não vou ficar observando nada não. A minha esposa já viu. Minha esposa já viu uma bola de luz se materializar no quintal da minha casa, lá no sítio onde a gente morava, sair da grama e flutuar até o caminho de casa, assim, indo embora, sabe, na estradinha. Depois disso, ela nunca mais quis ficar lá de fora. Ela nunca mais quis ficar lá. Se cagou toda, coitada. É bravo. Essa luz que eu... Complicado, hein? Então, é tenso, não é tão bonitinho assim. Ela já viu já comigo, com a minha família inteira. Lembra aquela vez, foi 9 de julho, que eu e você falou do avistamento do Arthur, né? Que ele estava na Serra da Beleza e a luz ficou piscando. Até que eu te mandei mensagem também. Falei, cara, tô vendo uma parada aqui no céu, uma bola de luz laranjada. Então, aquilo lá minha família inteira viu. Meu pai nega, né? Meu pai fala que era avião. Falei, você tava fazendo um churrasquinho lá, eu lembro dessa história. Então. Aí, minha família inteira viu. Aí, o que acontece? E tudo porque minha sobrinha queria que ela descesse. Ela falou assim, vamos pedir pra Luizinha descer? Eu falei, vamos, pede. E desceu. Aí, o que aconteceu? Voltando aqui, essa luz acendeu e ela anda. Ela vai para cima, para baixo, ela aumenta, ela vai para esquerda. Eu tento filmar ela, mas eu não consigo. Eu vou pedir para se eu posso filmar quando acontece. Ela simplesmente apaga e depois surge no céu. Ela parece uma estrela. Mas assim, uma estrela nos aparece em 5 minutos olhando para o céu.
tem uma rotação do planeta certinho ali, a rotação, mas, pô, não é mágica, tá entendendo? Então, assim, eu sinto que é algo estranho, porque a partir do momento que tá a luz ali e sai uma do lado dela, como se fosse uma cópia dela, sai e some pro lado. E aí, você explica isso? É difícil, né? Então, eu não sei que fenômeno que é. Aí hoje, eu tento trazer Aí hoje, né? Passou sábado, né? Beleza? Eu fiquei intrigado por isso. E hoje, eu achei uma coisa interessante. Hoje? Aí já hoje. Pra quem não sabe, estamos gravando no dia 17 de janeiro de 2022. Exatamente. Eu estava olhando para o céu, né? Perto do cinturão de Órion, mais uma vez. Passou um satélite, tava eu e minha filha, né? Eu falei assim, olha, Antônio, o satélite. Ela, que bonitinho, tá com pressa. Ela falou, tá com pressa. Eu falei, tá com pressa de fazer a rotação na Terra. Aí ela, aí deu risadinha e saiu do meu colo. Na hora que eu virei a cabeça de novo, passou outro satélite, atrás dele. Só que na hora que passou esse segundo satélite, do nada, é sério, coisa de segundos, assim. Na hora que passou o segundo satélite, eu falei, deve ser o Starlink, só pode. Aí acendeu uma luz, assim. Ele passou no rastro, deu uns 3, 4 segundos, não na mesma linha reta que ele passou, sabe? No rumo que ele passou, um pouco acima dele. Deu um clarão, assim, e apagou. Tipo, do nada. Aí eu falei, é nada que eu voltei a ver isso. Bem na hora que eu olhei. Aí eu falei pra minha filha, falei assim, Antônia, vamos ver se ele vai acender de novo? Aí ela falou assim, vamos, Luizinha, pisca de novo, por favor. Aí eu falei assim, aí não acendeu. Pra ela não apareceu. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, acho que a gente pediu fraco demais. Eu falei, faz parte. Então assim, os fenômenos, eu falo que eu voltei a observar, fiquei feliz por ter voltado a ver, porque eu tava triste, porque eu não tava vendo mais. Sério, realmente, essas semanas aí, tava me sentindo meio borocochô, porque não tava conseguindo mais observar essas luzes, tirou, né? A barriga da miséria. Nossa senhora, acho que vai aparecer mais coisa, viu? Semana passada acordei com alguém me chamando de novo, não tinha ninguém. Eu acho que tá vindo coisa por aí, cara.